E aí, seus mal acabados? Bom, vamos aprender aqui a fazer uma conexão em PHP com MySQL, utilizando PDO e orientação a objetos. Vocês vão ver como que a gente fica feliz com isso, não precisando ficar digitando várias vezes select, essas coisas. Mas a gente precisa entender o funcionamento da coisa. Na verdade, para organizar, vocês vão ver aqui que eu criei aqui, tem 3 arquivos aqui, ó. São os 3 principais arquivos: o config, o CRUD e o db.php. Os nomes aqui você pode escolher o que você quiser. Bom, no config eu vou só apenas simplesmente vou definir algumas variáveis, né? Então esse comandinho aqui, ó, no PHP, ó, define, abre parênteses, aqui eu coloco o nome da variável, né, quando eu for utilizar, por exemplo, essa variável, e aqui o valor dela. Então, aqui, esse nome aqui eu posso utilizar o que eu quiser, certo? Se eu quiser colocar aqui, ó, qualquer coisa aqui, ó, eu posso pôr. Só que na hora que eu for utilizar, lógico, eu tenho que utilizar isso que eu coloquei aqui. É uma constante isso, né, no PHP. Então, vamos voltar aqui. Então, esse arquivo de configuração é só para você configurar o banco mesmo. Que nem aqui, o usuário, que é o host, vai ser o localhost, MySQL user vai ser o root, a senha é vazia e o banco de dados fib. Agora vamos para a próxima classe. O arquivo, né, que vai ser a primeira classe, o db aqui, ó. Em PHP, toda classe que a gente for criar, por exemplo, vou criar a classe, tá vendo aqui, ó, class db. O nome do arquivo tem que ter o mesmo nome da classe aqui, ó, tá vendo? Ó o nome do arquivo, tá aqui também o nome do arquivo, ó. E aí, mesma coisa, class db, abro e fecho as chaves aqui. E aí vamos começar. O que essa classe vai fazer? Ela simplesmente vai fazer a conexão com o banco através do PDO, que é o driver aí que a gente utiliza. Então, o que nós vamos fazer? Ela vai ter o quê? O único atributo que ela vai ter é a conexão, é a instância da conexão. Então, o atributo é esse aqui, ó, private static instance. Por que static? Porque eu não quero que altere essa instância. Quando eu criar ela, não é uma variável que eu vou ficar mudando. É uma instância de conexão. Então, eu não quero que ela muda. Então, esse é o único atributo. Aí eu vou criar mais um atributo, ou mais um atributo não, agora eu vou criar um método, né, que é o método public static function get instance, que é um método que vai pegar a instância. Ou seja, ele vai, se não tiver uma conexão, ele vai fazer a conexão. Então, o que ele vai fazer? Primeiro que eu vou testar, ó, if, agora o que eu estou falando? Essa funçãozinha aqui, ó, iset, ela verifica, eu estou passando aqui, ó, quando eu uso essa palavra self e 2 pontos aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando o atributo do objeto, o atributo instância do objeto que está sendo criado. No caso, é essa instância aqui, ó. Essa instância aqui é a mesma que essa daqui. Então, ele verifica, ó, a instância, existe uma instância, né, ela foi iniciada, né, está dizendo aqui, ó, ela foi iniciada, ela já foi dado ela recebeu algum objeto, né, ela está instanciada. Se não tiver, ele vai entrar aqui, por quê? Porque está negando aqui, ó. Então se não tiver, ele vai negar o falso e vai virar verdadeiro. Daí ele entra no bloco aqui, que é onde ele vai criar a instância. O que é criar a instância? É isso aqui, ó, self instance igual a new, que nós já conhecemos já, ele está criando um objeto do tipo PDO e jogando para a instância aqui, ó. Ou seja, se ele entrar de novo nesse método aqui, ó, ele vai verificar aqui e nem vai entrar, ele já vai retornar a instância, porque ela já existe. Então ele vai criar uma instância PDO, que aí é onde eu vou usar aqueles parâmetros do config. Então aqui, ó, um novo objeto PDO, e dentro aqui do PDO a gente coloca uma string que é todos os parâmetros de conexão.
Então tá vendo que aqui, ó, isso que não vai mudar, que eu estou usando MySQL. Depois eu vou concatenar com o host que eu defini lá na configuração, ó. Então aqui nesse lugar, onde eu escrevi isso daqui, ó, vai vir isso daqui. Localhost, aqui vai ficar localhost. Aqui no dbname vai ficar fib. Aqui nesse MySQL user vai ficar root e aqui no password vai ficar vazio. Aí aqui essas outras duas linhas não interessa vocês saberem agora, mas ela define alguns atributos padrão que o PDO vai utilizar. Por exemplo, aqui o fetch objeto. Toda vez que a gente utilizar o comando fetch, que nós vamos ver mais para frente aqui, nos objetos, ele vai retornar um array de objeto, né? Aí na hora eu explico o que vai acontecer. E aqui, se der algum erro nessa conexão aqui, ele vai lançar uma exceção aqui na tela. E por último, ele saiu aqui, ele vai retornar a instância. Então esse método aqui, getInstance, ele retorna a instância. E por último, eu vou criar um outro método aqui, que é o prepare, na verdade, que ele vai simplesmente retornar o quê? Ele vai pegar a instância, ó, tá vendo que ele está usando esse método aqui, está usando esse método aqui, ó, então ele vai chamar o getInstance. E se tiver alguma coisa, se estiver retornando aqui a instância, ó, o que vai acontecer? A instância já está criada, então ela vai ser um objeto. Então, em PHP, para acessar os atributos, né, os métodos de um objeto, a gente utiliza a setinha. Então, ela vai utilizar a setinha e chamar quem? A função prepare, mas aqui no caso, esse prepare aqui que está chamando aqui é o prepare da instância. E o que é a instância? É um objeto do tipo PDO aqui, ó. Se vocês utilizarem na documentação, verificarem na documentação PHP, o prepare é a principal função do PDO. Então, quando eu dou um new aqui, PDO, crio um objeto do tipo PDO e jogo aqui nessa variável aqui, nesse atributo instância, ele vai herdar todas as funções do PDO. Então, eu vou criar uma função minha, chamada prepare, utilizando a função prepare do PDO, com o mesmo nome, não tem problema nenhum. Então, quando eu chamar o prepare, ele vai já pegar a instância, se não tiver criada, ele vai criar sozinho, tá vendo? Vê como a orientação objeto é legal. Nós vamos ver mais claro isso daí na hora que a gente começar a criar os objetos. Mas aqui, ó, a hora que eu chamar a classe DB, eu instanciar, o que vai acontecer? Eu vou chamar o método prepare. A hora que eu chamar esse método prepare, ele vai chamar, ele vai chamar o getInstance. Entrou no getInstance, ele vai ver, ó, existe um objeto instância? Não existe, então ele cria. Aí ele cria esse objeto que é a conexão e retorna o quê? A instância da conexão aqui, ó. Então vamos com calma aí, mas é bem legal. Vou parar esse vídeo aqui e vou fazer um outro vídeo aí depois para não ficar muito comprido.